É, Diário de Anne Frank. Já leu? O filho do dono da Riachuelo quer que uma escola de São Paulo não indique esse livro, porque segundo ele, o livro tem sexualiza precocemente os jovens, né? Só porque tem uma descrição dela, da descoberta dela do corpo, do sexo. Ela fala da anatomia dela. Ela tá entendendo o corpo dela. Segundo esse rapaz, o jovem não tem que ler isso, né? Ele não tem que se educar, não tem que conhecer o próprio corpo, não. Tem que ser que nem um evangélico que não se toca. Realmente não se toca, né? O livro são os diários da Anne Frank. Ela e a família, e uma outra família, estão presos, escondidos, num escritório do pai dela. Numa parte secreta. E lá eles passam 2 anos com muita fome, sem circulação de ar, sem poder fazer barulho. Uma situação horrível, mas a Anne continua estudando, a irmã dela também. A Anne, ela quer ser escritora, ela acredita que a guerra vai acabar e ela acompanha a guerra pelo rádio e que a guerra logo vai acabar, ela vai poder sair e ser escritora, né? Então ela vai escrever no diário dela. O primeiro livro que ela quer publicar é o diário dela. A Anne é, se interessa por mitologia grega, eu também. Ela se interessa por aprender línguas, né? Inclusive o latim. Ela não gosta de matemática. Ela ama muito o pai dela, embora sinta que o pai dela às vezes quer controlar ela demais. Ela não sente amor pela mãe e ela se sente mal por isso. E ela não tem muita intimidade com a irmã. Ela não se dá bem com as outras pessoas que dividem o apartamento com a família dela, né? O apartamento não, o esconderijo. E ela começa a amar um rapaz, o filho da outra família, um pouquinho mais velho que ela, mas que sabe é bem parelho com ela em relação ao que ele conhece da vida, né? E eles se apaixonam, né? A, a Anne fala muito sobre como é ruim estar escondida, como faz falta respirar, ver o céu. Ela fala muito de ver o céu, ver a natureza, né? É, no, num dia, ela fala, no final do livro, né? O último dia dela do diário, ela fala do ponto de vista, ela faz uma reflexão sobre a vida dela, das coisas que ela pensa. Mas esse é o último, como eu disse, é o último dia do diário. O diário encerra ali. O livro tem um pós-fácil que diz, em terceira pessoa, o que aconteceu com Anne Frank. O que aconteceu com cada um ali do esconderijo. O que aconteceu com ela e com a irmã. O destino foi o mesmo. Meninas diferentes entre si. A Anne era uma menina singular, uma pessoa singular,
ela assim se singularizou pela escrita dela. Ela chamava o diário de Kitty e ela se dirigia ao diário. Isso fazia com que a Anne, essa expressão dela, assim, deixou uma pessoa assim singular, né? Só ela era desse jeito. Quando Só que ela teve o mesmo destino da irmã dela e de muitas outras meninas e judeus. Morreu campo de concentração chamado Belsenberg. Morreu de tifo. Nesse pós-fácil, como é em terceira pessoa, é alguém que não está nem escrito no livro falando sobre Anne Frank, junto com a irmã dela. Ela se torna mais uma das judias, mais um dos judeus mortos pelo nazismo. Um número. Me lembra um filme chamado A Primeira Vaca. Um nome engraçado, mas meados do século XIX nos Estados Unidos, com a expansão que ocorria para o oeste, dois rapazes que acabam de se conhecer e pobres, né? E num cenário ali de pobreza, as pessoas se virando e gente querendo, e gente com dinheiro também querendo explorar, matar castores para vender a pele na Europa, né? Para pessoas chiques na Europa. Esses dois rapazes veem chegar uma vaca. Eles nunca viram vaca, ninguém ali nunca viu vaca. Ali é um lugar de gansos, cavalos, porcos, mas que a vaca não. Aí vem chegar uma vaca assim, só uma vaca, né? E o dono dela é um cara da Europa que é interessado em matar castores, né? Para pegar a pele. E ele deixa a vaca no curral, não liga para ela. Um cara bem escroto, né? E os rapazes começam a pegar leite da vaca, escondido, roubar leite, para fazer. É, e eles fazem bolinho de chuva e vendem ali. E o bolinho se torna um sucesso. E eles começam a ganhar dinheiro, né? Só que eles não conseguem parar de roubar o leite da vaca para vender o bolinho de chuva, para acumular dinheiro, né? A ideia deles é pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa longe dali, mas eles ainda acham que tem que ganhar mais, né? Até que o dono da vaca descobre, começa a persegui-los, né? Aí eu vou contar o final, tá? Se você não quiser saber o final, pode parar o vídeo, depois você volta a ver. A gente vê o filme todo nas peripécias deles, se conhecendo, descobrindo o bolinho de chuva, ganhando dinheiro, se arriscando com pegar leite, se arriscando diante do dono da vaca, fugindo dele, que o persegue com pessoas. Os persegue para matar, né? E eles levam consigo o dinheiro da venda dos bolinhos de chuva, né? Todo o dinheiro, bastante dinheiro. Um deles está bem. Tá machucado com a fuga e pede para deitar ali, né? Eles estão distantes dos perseguidores, pede para deitar. O outro amigo dele, que é um chinês, que está com o dinheiro na mão,
Ele também, ele pensa em tem medo, né, pela vida dele própria, mas ele vê o amigo deitado e fala, eu vou deitar com você. Ele deita do lado do amigo, a céu aberto, assim. Na natureza que a Anne queria, no céu aberto que a Anne queria, é onde eles deitam. Eles se sentiam bem, né? Porque eles tinham o céu para si. Era o que a Anne queria. Mas enquanto ela estava viva, ela estava querendo o céu. E eles estavam vivos até aquele momento e querendo o céu também. Até que o chinês não foge com dinheiro, ele poderia ter fugido, ele dorme. Acaba o filme aí. Dorme do lado do amigo. O filme acaba aí. Mas a primeira cena do filme é um garotinho com um cachorro. O cachorro é, cava a terra e descobre dois esqueletos, um deitado do lado do outro. Aí a gente vê que no final do filme os dois foram mortos, ali dormindo. E viraram os esqueletos que foram encontrados no começo do filme. E por que eu estou trazendo eles aqui na conversa sobre Anne Frank? Porque o filme a gente vendo as peripécias dos amigos. E ele termina com uma ação dos amigos, de deitar e dormir. Mas o final mesmo, que é o que acontece, é mostrado no comecinho do filme, no finalzinho, eles são é, a perspectiva que a gente tem deles é de terceira pessoa. É o cachorro e o garoto encontrando os dois esqueletos. Eles se tornam meros esqueletos. Você olha aqueles esqueletos, você pensa num judeu se escondendo ou num campo de concentração, você pensa numa pessoa à beira da morte por causa do Covid-19, você imagina o que ele deve estar passando, imagina o medo, mas imagina também a esperança, porque enquanto ele estiver vivo, ele tem esperança. Você não tem é, nenhuma escrita deles, nenhuma fala deles, não sabe, né? Não sabe a experiência deles, né? A perspectiva de primeira pessoa de quem está passando por isso. Você vê, você é um terceiro, né? Tá vendo de fora e você nem sabe o nome. É uma pessoa que passou por aquilo. É, é um número, né? É, e, e nós, modernamente, somos tratados como parte de uma população, números dentro de uma população que vive, que nasce, tem um percurso de vida, morre, consome certas coisas, né? E somos alvos da biopolítica que procura extrair, né, o nosso o que nós produzimos a partir da nossa vida, do nosso mero estar vivo, né? Estamos vivos, estamos produzindo. E não há aí uma consideração com a vida no sentido ético. A relação do indivíduo com a máscara, né? Do usuário com a máscara, com a persona, as características familiares, o lugar de onde você vem, como essa relação do,
entre quem usa e as características, né? Isso seria a ética que o Agamben diz, né, no texto Identidade Sem Pessoa, a relação entre, bem, eu não sou bem um judeu como você está imaginando, eu ou então eu não sinto exatamente o que você está pensando, né? Eu como doente aqui no Covid-19, o que eu sinto pode ser parecido com o que você está dizendo, mas é um pouco diferente. A minha experiência é singular, mas a gente não tem essa relação com o outro como singular, como algo que tem uma qualidade. A nossa relação com o outro, a não ser que seja nosso familiar, numa pessoa íntima, ou nós mesmos, é um número, né? E olha que muitas vezes a nossa relação com quem a gente gosta é também de número, sabe? Pessoas descartáveis, trocáveis. Ah, morreu o meu marido, vou arrumar outro, né? Então, estou falando aqui como a nossa aproximação em relação ao outro, muitas vezes é do outro como um número, mesmo que seja um outro conhecido, mesmo que seja um outro com que se tem intimidade. Dificilmente a quantificação, a mercadorização, a medir o outro pelo valor de troca, né? É uma coisa em que todos são iguais e trocáveis, né? Dependendo da quantidade, nossa relação com o outro está quantificada, né? Está perpassada pelo valor de troca, o valor de mercado. Essa é a aproximação que nós temos. Isso domina a nossa aproximação com o outro. Faz com que a gente perca uma outra proximidade de compreensão, de, de intimidade, de perceber a riqueza do outro. Perceber até a nossa riqueza, né? Olhar para nós mesmos muitas vezes a gente se mede pelo quanto a gente está produzindo, pelo quanto a gente ganha. Se a gente não ganha bem, a gente fica infeliz, né? O Diário de Anne Frank é o filme que eu falei, né? A Última Vaca. É interessante o nome do filme A Última Vaca, porque é como se fosse o último momento ali na expansão dos Estados Unidos para o oeste, em que você tinha uma relação com, você tinha um animal que dava o leite, você fazia um doce, as pessoas comeram algo doce, isso as encantou, mas isso terminou, né? O que continuou ali foi a situação sem leite, sem vaca, quantitativa, né? Então nossa aproximação com o outro é quantitativa. E como no livro da Anne Frank, nos diários dela, a gente tem uma apresentação dela, a gente sente ela. E também no filme, a gente sente os garotos. é, E como isso tem um corte abrupto no filme e aqui no livro, em que isso de repente aparece um terceiro falando deles, né, do destino deles. Como será que a gente vai? Eles viram números?
Não, não vão virar números, né? A gente não vai, eu não vou esquecer as coisas que a Anne Frank falou, a forma como ela olhava, como ela queria o céu aberto. Eu gostei disso, né, do que ela falou. Como ela queria a natureza, o céu aberto. Como ela falava pro Peter, o rapaz com que ela se apaixonou, eu acho que ele não se interessa, ele não entende, ele não acredita em Deus, no sentido de que ele não acredita em alguma coisa que melhora a gente. Eu não, eu acredito em Deus porque eu acredito em algo que me melhora, né? Assim como eu acredito na natureza, como algo que me melhora também, que me faz ver alguma coisa maior, bonita, e eu quero alcançar isso. Eu não vou esquecer isso que ela falou, né? Eu não vou esquecer também a história dos garotos. Eles correm o risco de serem. Eles morreram, né? Mas correm o risco sempre de serem apagados, né? Mas eles permanecem.